A expansão marítima europeia. A expansão marítima europeia, comumente chamado de grandes navegações, é o processo de desenvolvimento de um novo período de conquistas. Conquistas essas que seguem espírito semelhante ao espírito das cruzadas, associado a outras inovações. Para começar essa aula, deixo aqui esse poema de Fernando Pessoa, em que o destaque principal é o sacrifício do navegador, o sacrifício de Portugal, o sacrifício do Estado, da pessoa comum, daquele que se aventura por um objetivo. Esse objetivo, na verdade, é um objetivo que já vinha, em parte, da Idade Média. Como antecedentes das grandes navegações e dos descobrimentos, nós temos o colapso do feudalismo. E os prejuízos geraram por parte da população europeia a busca de alternativas, de como se enquadrar nesse novo mundo que é marcado pela centralização do poder monárquico, formação desses estados nacionais, desejo de presença mais forte de uma categoria, de uma classe social nova, rica e poderosa que é a burguesia, um contexto econômico muito forte do mercantilismo e suas práticas, a saber, a prática da interferência estatal na economia, o metalismo, comércio protecionista em busca de um superávit na balança comercial e as práticas coloniais, e uma mentalidade de modernidade, de inovação que vem do Renascimento. Como dificuldades para o início das navegações, nós temos aqui um conjunto de elementos que vamos fazer breves comentários. Primeiro é o pouco conhecimento sobre os mares. Na verdade, não se tinha noção do limite, do tamanho do mar a ser navegado. A navegação, inicialmente, era uma navegação de cabotagem. Era uma navegação que não costumava perder de vista o litoral. Então, isso afastava da aventura, isso afastava os navegadores da possibilidade de ir além. Outra coisa era a concepção equivocada sobre a Terra, sobre o formato da Terra. Não se tinha ainda conhecimento durante muito tempo sobre o formato da Terra, no caso dela ser redonda. Acreditava-se que a Terra fosse plana, fosse chata. Uma coisa que eu faço questão de destacar aqui, como dificuldades, está o imaginário da população europeia. O medo do desconhecido. Que havia nos mares. Então, uma série de lendas que traziam para o imaginário popular muito temor. Por outro lado, esse mesmo imaginário vai ser um responsável pelo despertar de um espírito desbravador. Então, aqueles que viam uma possibilidade de conhecer algo novo, de uma aventura, acabavam sendo instigados por essas lendas. Então vamos ter um conjunto de motivações importantíssimos para entender as grandes navegações. Não vou começar pelo viés econômico. O viés econômico ele é muito importante, mas temos aqui que destacar a questão da fé. A fé das pessoas comuns e a fé da Igreja Católica, que é uma grande incentivadora, tem um papel importante nas navegações. Levar o cristianismo para povos desconhecidos é algo que já vem desde as cruzadas. E esse espírito de catequese, ele vai permanecer.
O espírito aventureiro, que já comentei, ele é algo que não pode ser desprezado, né? A coragem de desbravar novos mares, de conhecer outros povos, de enfrentar essas feras, essas bestas que eram imaginadas, ela é fundamental como um dos impulsos para as navegações. Por outro lado, temos também o objetivo econômico, a busca de riqueza. Tem tanto o viés dos navegadores que buscavam oportunidades, buscavam a riqueza, buscavam beber dos recursos que eram cantados em prosa e verso por aventureiros que, como por exemplo o italiano Marco Polo, que no livro das Maravilhas anunciava a possibilidade de conquistar riquezas, de conhecer locais paradisíacos, onde havia os melhores frutos da terra, belos jardins, fontes com bicas que jogavam vinho, leite e mel. Então essa literatura de Marco Polo e de vários outros viajantes, ela despertava no homem comum também a cobiça por viajar. Afinal, era uma nova oportunidade. Despertava também nos homens que vão ser os aventureiros, os comandantes das embarcações. A se destacar, por exemplo, o quão Cristóvão Colombo pediu, solicitou entre cargos, entre autoridades sobre novas terras, comandos, riquezas, contribuições, quando ele negociou a sua viagem em 1492 em busca das Índias. A riqueza era um objetivo também da burguesia. A burguesia buscava, a burguesia nascente na Europa via nas navegações a oportunidade de conquistar novos negócios, focando aí os produtos mais cobiçados, que eram as especiarias. Ter o domínio desses produtos trazia então a oportunidade de enriquecer mais ainda. As coroas também tinham objetivos econômicos. Afinal, ela, como dentro da lógica do mercantilismo, caberiam a elas incentivar, mas também caberia a ela recolher impostos sobre os negócios. Eu separei também mais um objetivo, que eram os objetivos políticos. Afinal, a partir do momento que se chegava a novas terras ou a terras já conhecidas, sempre se abria a oportunidade de conquistar esses territórios. Havia uma necessidade de competição. Nesse mapa aqui, vemos o objetivo, o Eldorado dos navegadores, que era a região das Índias. As Índias não necessariamente compreende a Índia atual. As Índias eram regiões onde se desenvolvia o comércio e vinha com produtos de várias partes do Oriente. Então era um centro de comércio importante e os portugueses, espanhóis e demais europeus buscavam formas de negociar, de ter esses produtos valiosos, esses produtos de alto valor comercial, principalmente as chamadas especiarias, como cravo, canela, pimenta, mas na verdade existiam mais de 200 tipos de especiarias. Esses temperos mais famosos, eles ganham destaque porque são elementos fundamentais para a conservação da carne, alguns para a tintura de tecidos. Então se destacam esses elementos e a fonte principal eram as chamadas Índias. Acontece que esse comércio no mar Mediterrâneo, que era controlado principalmente pelos comerciantes genoveses e italianos, ele era então fundamental. No entanto, esse controle da navegação fazia com que os preços fossem altíssimos. Então o monopólio comercial solicitava, colocava nas mãos dos empreendedores europeus a necessidade de obter novas rotas de acesso ao Oriente.
Também a partir da tomada de Constantinopla pelos turcos. Então, os muçulmanos vão controlar as rotas terrestres e essa dificuldade se impõe ainda mais. Então, o comércio, a necessidade econômica, ela é agravada pela questão do monopólio. Então, quem quisesse entrar nesse comércio valioso, fazia-se necessário descobrir novos caminhos, caminhos que não eram dominados, novos caminhos que levassem às Índias e às especiarias. Essas rotas vão ser abertas ao longo do século XV, século XVI, principalmente por Portugal, posteriormente por Espanha, e aqui nesse mapa nós temos uma série de viagens importantes a se destacar, e eu peço que você analise, né? As viagens de Bartolomeu Dias, chegando aqui ao Cabo das Tormentas, que depois vai se tornar Cabo da Boa Esperança. Bartolomeu Dias, um navegador português, se destacando também em 1492 o objetivo espanhol de chegar às Índias, mas não contornando a África. O objetivo de Cristóvão Colombo era fazer o contorno através do planeta e chegar até as Índias, sendo que, no entanto, ele não conhecia a América, não havia registro do conhecimento da América. Então ele acreditava que conseguiria fazer, navegando para oeste, ele conseguiria fazer a volta ao mundo e chegar às Índias. Vasco da Gama segue o projeto português e consegue chegar às Índias em 1498. Outra rota importante, outra descoberta importante, pelo menos a sua oficialização, é a descoberta do Brasil em 1500 e a rota de Fernão de Magalhães em 1519, um navegador português a serviço da coroa espanhola, que vai conseguir fazer a viagem de circunnavegação. A viagem sai em 1519 e completa-se a viagem em 1522, sendo que Fernando Magalhães foi morto nas Filipinas um ano antes. Quando se trata da navegação, é preciso falar do pioneirismo ibérico, o pioneirismo de Portugal e o pioneirismo da Espanha, falando mais especificamente aqui nessa página da questão de Portugal. Portugal tinha uma localização privilegiada, no entanto, era um país que era escasso em recursos naturais. Só que possuía também uma burguesia extremamente organizada e alinhada à monarquia. Lembrar que Portugal foi formado a partir da Guerra de Reconquista, e essa Guerra de Reconquista que vai formar o Condado Portucalense, que vai dar origem ao Estado Português. A conformação do Estado Português, o Estado Português é por excelência o Estado moderno, é por excelência o Estado que já nasce dentro do objetivo, dos objetivos comerciais. A burguesia era, sem dúvida nenhuma, a principal classe dentro de Portugal, no sentido que Portugal não teve, no estilo clássico, no modelo clássico, como nós vimos, a nobreza medieval. A nobreza medieval, os costumes medievais portugueses, eles não existiam. Portugal não existia praticamente na Idade Medieval. Portugal surge já na transição da Idade Medieval para a Idade Moderna e se forma enquanto Estado muito precocemente, preciso relembrar, e principalmente a partir da Revolução de Avis, esse alinhamento entre a burguesia e a monarquia é fundamental como aspecto de compreensão de Portugal. Então vai se desenvolver um comércio apoiado pelo Estado. Outro fator importantíssimo é o fato de Portugal desenvolver estudos náuticos, ter um desenvolvimento tecnológico grande, um desenvolvimento tecnológico importante. E isso é fundamental na corrida marítima, corrida pela expansão marítima. Aqui
temos alguns dos instrumentos que ajudavam nesse processo de navegação. Temos instrumentos para navegação através do Sol, instrumentos para navegação através das estrelas. Temos aqui as embarcações, que são também elementos importantes nesse processo de navegação. Tendo destaque aqui a caravela, que é uma embarcação mais leve, mais manejável, mas também de tamanho e porte que pudesse navegar no alto mar. A caravela dava um desenvolvimento maior em torno de velocidade, conseguindo diversificar o seu formato de velas, dava uma mobilidade maior. E a caravela é, por excelência, a embarcação de navegação portuguesa. Essas caravelas começaram a ser utilizadas por volta de 1440. Então, elas vêm como uma grande inovação tecnológica, porque permitia tanto a navegação em alto mar, como também em regiões mais estreitas. Entre as conquistas portuguesas, a se destacar a primeira conquista, que é a conquista de Ceuta, um território no norte da África, que vai ocorrer por volta de 1415. A partir daí, Portugal começa a desenvolver uma série de conquistas sobre as ilhas atlânticas, como Ilha da Madeira, Ilha dos Açores. Essas vão ocorrer por volta de 1419, posteriormente 1427, e começa a dominar toda a costa atlântica da África. Os objetivos portugueses nesse momento, apesar de ter como vislumbre o objetivo principal de chegar às Índias, mas a África se torna um ponto fundamental, porque Portugal começa a estabelecer contatos comerciais e a montagem de postos comerciais chamados de feitorias. Isso vai dar a Portugal um acúmulo de experiência muito grande, um fortalecimento nas relações comerciais com africanos e também a oportunidade de cristianizar esses povos. Aliado a isso, Portugal vai entrar em contato com a escravidão que já era presente na África e vai tornar, junto com os africanos, a escravidão um modelo de comércio muito lucrativo. É importante destacar que essa escravidão comercial ela já ocorria. Preciso lembrar que séculos antes os muçulmanos já tinham chegado à África e já tinham conhecido o modelo de escravidão africano e já tinham transformado eles também a escravidão no modelo comercial. Então, a escravidão enquanto modelo comercial não é obra apenas fruto da atuação portuguesa. A partir de 1481, Dom João II ele vai intensificar os investimentos marítimos. Isso porque Dom João II tem a percepção de que já nesse final do século XV o comércio das Índias ele se tornava muito mais urgente, o comércio das especiarias se tornava muito mais urgente. Então ele intensifica o investimento e há de dizer que esse processo de intensificação de investimentos marítimos feitos por Dom João são fundamentais para o sucesso das grandes conquistas marítimas que vão ser obtidas por Portugal a partir daí. Essas grandes conquistas temos como elencar aqui o contorno do Cabo das Tormentas, a partir da vitória do êxodo de Bartolomeu Dias em 1488. Portugal renomeia esse ponto sul da África como o Cabo da Boa Esperança, justamente vislumbrando o sucesso. Entre 1488 e a próxima grande conquista portuguesa, é preciso destacar que em 1492 ocorre a chegada à América por Cristóvão Colombo.
um genovês que estava a serviço da Espanha. Isso vai acirrar os ânimos da busca pela expansão marítima entre Portugal e Espanha. Em 1498, Vasco da Gama chega finalmente à região de Calicut, nas Índias, e consegue então estabelecer a rota final para chegar das Índias e faz o seu retorno. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Muito se discutiu sobre a chegada de Cabral ter sido ou não acidental. No passado, acreditava-se que Cabral tinha chegado aqui ao Brasil por acidente, que na verdade ele buscava chegar às Índias e se perdeu no meio do caminho por causa de alguma tempestade. Bom, algumas documentações importantes mostram que Portugal já teria enviado Duarte Pacheco Pereira, né, à América antes de Cabral, isso por volta de 1498. No entanto, é preciso compreender que havia um espírito de competitividade e é preciso entender também que em 1494 já havia demarcação das terras entre Portugal e Espanha, no que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Então Duarte Pacheco Pereira teria chegado em 1498 uma forma de reconhecimento das terras. No entanto, provavelmente ele deveria ter chegado em terras espanholas, então essa deveria ser uma missão secreta. Essa documentação é uma documentação de estudo dos historiadores e aponta que eles teriam chegado por volta de mais ou menos hoje o Maranhão e Pará. Então, sendo assim, essa viagem não foi divulgada. E 1500, portanto, seria um momento de oficialização, um momento de reconhecer. Funcionava também como uma sinalização aos países que viam nessas novas terras uma tentativa de conseguir novos lucros, desrespeitando o chamado Tratado de Tordesilhas. Falando um pouco sobre a questão espanhola, a Espanha sai muito atrás no processo de navegação com relação a Portugal, a começar pelo atraso na formação do Estado espanhol, porque a Espanha só se livrou da sua guerra de reconquista muito tempo depois. E a centralização da monarquia espanhola só vai ocorrer em 1492, com o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, e a partir daí, da união, da consolidação desses estados, a Espanha pôde focar no processo das navegações. A Espanha também carecia de pessoal qualificado, tanto que ela vai utilizar em várias situações de navegadores portugueses, navegadores de outras nações, vamos assim dizer. O próprio Cristóvão Colombo, ele é um genovês, que estava no ambiente das grandes navegações, estava no ambiente dos estudos náuticos há muito tempo e buscava um financiamento para a comprovação das suas teorias. Em 1492 ele chega ao chamado Novo Mundo. Ele não sabia que estava nesse novo território, mas ele fica sempre limitado às ilhas caribenhas, né? Quem vai descobrir oficialmente que estávamos no novo continente vai ser Américo Vespúcio, isso muito tempo depois, isso um relativo tempo depois. Daí vem o nome América, né, em homenagem a Américo Vespúcio. Bom, essa imagem aqui é para tratar do Tratado de Tordesilhas. Já que falamos da navegação espanhola e da navegação portuguesa, os países que foram pioneiros nessa navegação, ambos trataram de buscar um marco para a consolidação dos territórios descobertos, dos territórios conquistados, e buscaram então na Igreja Católica assegurar a posse desses territórios.
Então, há de se destacar que em 1493 a Igreja Católica vai mediar o acordo chamado de Bula Intercotera, que vai distanciar, medir uma medida de 100 léguas a partir das ilhas atlânticas que eram portuguesas, que já eram de domínio português. Então, o arquipélago de Açores e outros, como a ilha de Cabo Verde, definiu-se que a Bula Intercotera daria a Portugal as terras que ficassem a leste dessas 100 milhas, que essa linha imaginária. No entanto, Portugal não aceitou esse acordo, e muito se fala que talvez teria sido motivo de já ter conhecimento sobre outros territórios, sobre territórios que haviam sido já descobertos pela Espanha. Sendo esse ou não o fato, Portugal conseguiu renegociar e de 100 léguas a distância a partir do marco inicial passou para 370 léguas. Então Portugal conseguiu ganhar parte daquilo que é o território do Brasil hoje, principalmente a região que a gente chamaria de região nordeste do Brasil. Então o Tratado de Tordesilhas define que a leste da linha imaginária as terras pertenceriam a Portugal e a oeste as terras pertenceriam à Espanha. As terras então espanholas, que seriam por definição espanholas, passaram a ser exploradas por outros navegadores. Então, como eu já falei anteriormente, em 1499 Américo Vespúcio vai confirmar que a América era na verdade um novo continente. Vasco de Balboa vai conseguir fazer o alcance do Oceano Pacífico pelo Istmo do Panamá. E em 1519, Fernão de Magalhães, que era um português a serviço da Espanha, vai iniciar a viagem de circunnavegação, que vai ser concluída em 1522. Como foi o papel dos outros países na navegação? É interessante que a exclusividade entre Espanha e Portugal inquietou bastante os países europeus. No entanto, eles não tinham, assim como a Espanha não tinha inicialmente, conhecimento e buscaram então meios de não ficar de fora da corrida expansionista marítima. O rei Francisco I da França tem uma frase muito interessante contestando o Tratado de Tordesilhas, que é a seguinte frase: o sol brilha para todos e desconheço a cláusula do testamento de Adão que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. Então, a Igreja Católica apontar que os herdeiros dos novos territórios são Portugal e Espanha, porque por acaso seriam eles descendentes de Adão e acharam um testamento dizendo que somente Portugal e Espanha teria direito. Então a França é um dos países que vai desrespeitar, assim como outros, mas a França principalmente vai desrespeitar esse acordo, e é famoso o fato de que os franceses vinham a territórios hoje do Brasil, territórios brasileiros, fazer negócio com os índios através do escambo do pau-brasil. Portugal se apressou então em 1500 oficializar a descoberta do território que havia ficado em segredo, que era o território brasileiro. Os navegadores franceses vão acabar recorrendo à pirataria como uma forma então de desrespeitar esses acordos. A Inglaterra também é outro país que vai conseguir desenvolver um processo de navegação, e isso vai levar eles a chegarem na América do Norte, o que vai decorrer que os ingleses vão ocupar e posteriormente vão fundar as colônias, e posteriormente vão se tornar as 13 colônias, e mais tarde ainda no processo de revolução dessas 13 colônias, que vem a ser os Estados Unidos. A Holanda também vai fazer tentativa na parte norte do planeta e vai ter contato com as chamadas terras geladas. No entanto, a Holanda, ao invés de se tornar um país que vai navegar,
ele acaba depois fazendo uma opção pela exploração indireta. Como? A Holanda era detentora do capital. A Holanda vai ser a grande financiadora das expedições e empreendimentos colonizadores. Espero que vocês tenham prestado atenção na aula, feito as anotações, para que